E vamos continuar falando sobre saúde aqui no nosso Tom Maior, porque o Janeiro Verde faz um alerta sobre o câncer do colo do útero. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, esse é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres e a quarta causa de morte por câncer entre a população feminina no Brasil. Diante desse cenário, faz-se necessário uma maior conscientização em relação a esse tipo de tumor, que pode ser descoberto durante exame de rotina e atingir altas taxas de cura quando detectado e tratado no início. Quem nos explica mais sobre o assunto é o oncologista Francisco Borges Filhos e também participa desse bate-papo com a gente é a Jéssica Dias, jornalista do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, doutor Francisco, seja bem-vindo ao Tom Maior. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês aqui. Nós que agradecemos sua participação. Jéssica Dias, excelente tarde para você, boa semana. Oi, Letícia, ótima tarde para você também, bom restinho de segunda-feira, que seja uma semana aí só de coisas boas para todos nós. Um grande abraço ao Dr. Francisco, nosso convidado de hoje, e todos aqueles que nos acompanham também aqui no Tom Maior. Doutor Francisco, e para a gente começar esse bate-papo de um assunto aí tão importante, né, de conscientização ao câncer de colo do útero, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é esse câncer. Bom, o câncer de colo de útero, ele acontece como realmente do colo do útero, aquela porção anterior do útero. E quando a gente faz a prevenção do câncer de colo de útero, no exame a gente consegue identificar de forma bem clara o surgimento dessa lesão. Então, é um câncer altamente prevenível, com chance de cura muito grande quando identificado na forma precoce, né? Então, a ideia de fazer a prevenção, da gente insistir para que a mulher faça a prevenção anual, é justamente de identificar essa lesão o mais precoce possível, com chance de cura muito grande. E como você mesmo disse, infelizmente, apesar de uma chance de cura muito grande na fase precoce, nós ainda temos uma incidência muito grande de doenças identificadas na fase tardia e muitas mulheres vêm a óbito por causa disso. Doutor Francisco, o motivo dessa alta incidência ainda de câncer de colo de útero nas mulheres estaria ligado ao fato de que é um tipo de doença que não tem muitos sintomas? Os sintomas na fase inicial, ele praticamente não tem. Às vezes a mulher tem um sangramento depois da relação sexual, às vezes um pouquinho de dor, mas geralmente você não tem sintomas. Por isso que tem que fazer o exame preventivo, né, que é o exame aquele colposcópio. O médico faz o exame local e colhe o material, né, o Papa Nicolau, e identifica a lesão. Mas na fase precoce você não tem sintomas. Numa fase mais avançada, os principais sintomas é dor, principalmente após a relação sexual, com sangramento e às vezes secreção, né? Uma secreção com odor mais forte, isso tudo chama atenção. Doutor, eu queria que o senhor detalhasse para a gente o que é o exame Papa Nicolau e com que frequência a mulher deve fazê-lo. Bom, a mulher tem que começar a fazer o exame a partir do momento que começou a atividade sexual. Então, a partir do momento que começou a atividade sexual, esse exame deve ser feito anualmente, né? Como que é feito esse exame? O médico ele usa um espéculo, que é um aparelhinho que introduz na vagina, abre a vagina e você consegue ver o colo do útero. Esse exame é importante porque se tiver alguma lesão, no exame direto você já consegue ver, você já chama atenção. E de rotina é feito coleta do material. Então o médico com uma escovinha, ele vai lá e colhe aquele material e manda para análise. Se tiver alguma célula maligna, você consegue identificar já com uma semana depois de ter feito o exame. Doutor, outra dúvida que eu tenho é se esse é um exame, por conta dessa alta incidência, o motivo é que as mulheres então não fazem o exame. É um exame acessível no Sistema Único de Saúde? Sim, é um exame acessível, o Sistema Único de Saúde cobre esse exame, o médico faz no consultório, não precisa de ir para um bloco cirúrgico, nada disso, é feito em consultório. E, assim, muitas mulheres
ainda tem um preconceito com o exame, assim como o exame do toque retal no homem, é um exame um pouco desconfortável, né? Introduz um aparelho, você tem que, enfim, dá um desconforto e muitas mulheres não gostam de fazer. Principalmente pessoas mais idosas, assim, têm uma resistência grande para fazer esse exame. Doutor Francisco, como eu disse aqui no começo do nosso Tom Maior, esse é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres e a quarta causa de morte por câncer entre a população feminina do Brasil. E até aqui o senhor já falou que é um câncer prevenível, tem muita chance de cura. O que falta ainda de conscientização para as mulheres para fazer esse exame, para procurar um médico anualmente antes que ela apareça um sintoma? Porque quando costuma aparecer o sintoma é porque já está bem avançado o câncer, né? Então, eu queria que o senhor... Eu sei que às vezes a resposta é um pouco subjetiva, né? Não tem uma resposta muito sempre objetiva, né? Mas aí eu queria que o senhor falasse quais seriam os motivos para que isso esteja acontecendo. Eu acho que esse tipo de campanha, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, o Janeiro Verde, isso é importante para conscientizar na população a prevenção. Né? Assim, você tem que fazer exames, você tem que fazer controle, alguns controles, alguns exames anualmente, simplesmente para identificar doenças na fase precoce. Desmistificar também o exame, porque tem mulher que acha que eu sou mais velha, às vezes eu não tenho tanta relação sexual, eu não preciso fazer. Esse exame tem que ser feito para todo mundo. Muitas ações têm sido feitas para reduzir isso, uma delas é a vacinação, né, com o HPV. Existe um vírus chamado HPV, que ele aumenta a incidência do câncer de colo de útero. E hoje em dia existe a vacinação tanto para mulheres como para homens, porque o homem ele é portador, assintomático, mas ele passa para a mulher. Então, isso foi uma atitude muito boa, que tem há uns 10 anos para cá tem sido feita a vacinação e com a ideia de diminuir a incidência no futuro. Mas eu acho que esse tipo de conversa que é importante, para mostrar para a mulher, mostrar para a pessoa que a identificação da doença é muito importante, com a chance de cura. E eu acho que ainda existe muito mito, né? Assim, que não precisa fazer o exame, que se você não tem relação sexual, você não precisa fazer o exame, se você... o exame vai doer, o exame é invasivo, de forma alguma, né? Isso a gente tem que desmistificar mesmo. Falando ainda sobre mitos, doutor Francisco, o senhor citou aí a vacina contra HPV e, infelizmente, né, muitas mães não levam seus filhos ainda para vacinar, justamente por conta dos mitos que tem em relação a essa vacina, de que vai colocar o vírus na minha filha e tudo mais. Queria que o senhor falasse da importância de vacinar, né, logo cedo as adolescentes contra HPV e também dessa relação do HPV com câncer de colo de útero. O HPV ele é um vírus transmitido sexualmente. Então, aí já começa um mito. Se eu tenho que levar minha filha porque ela está fazendo relação sexual, enfim. Ele é transmitido dessa forma, mas a vacinação ela é muito importante. Por quê? Se você vacina tanto o homem como a mulher, o adolescente, você diminui a disseminação do vírus. Então, você vai ter menos vírus circulando, menos pessoas acometidas pela doença, que pode levar ao câncer de cabeça e pescoço, ao câncer de colo de útero. Então, ele é um vírus potencialmente, a gente chama carcinogênico, ele tem um potencial de causar tumores, né? Então, essa vacinação, ela de forma alguma vai colocar o vírus na menina ou no menino, não tem perigo, não tem... De forma alguma vai causar nenhum problema, pelo contrário, né? A gente sabe que vai proteger tanto o adolescente, menino e menina, de estar disseminando esse vírus. O vírus HPV, ele tem uma maior incidência, as pessoas que têm o HPV têm uma maior incidência de câncer do que as que não têm. Ou seja, não quer dizer que o vírus vai causar doença, mas ele aumenta a incidência e por isso que ele tem que ser combatido, né? O HPV tem cura? Quem tem HPV, quando você vacina, você não pega. E se você já tem, você controla o vírus, né? Então, assim, as pessoas que já têm HPV, quando tomam a vacina, ele fica controlado. Então,
tem cura, assim, isso não dissemina. Depois que você toma, você não fica disseminando. Doutor Francisco, e como é o efeito do tratamento do HPV antes de ele virar câncer, caso isso aconteça? Quem tem o HPV é igual a pessoa que fuma. Ela tem uma maior incidência, ela tem uma maior chance de ter câncer. Não quer dizer que ela vai ter. Então, o HPV ele aumenta a incidência do câncer de colo de útero. Então, tem pessoas que têm HPV e não têm a doença, e tem pessoas que não têm o HPV e têm também. O que eu quero dizer com isso? O HPV ele é potencialmente carcinogênico, ele tem capacidade de causar tumores, principalmente em mulheres mais jovens. As pessoas mais jovens geralmente estão relacionadas com o HPV. O tratamento da vacina é justamente evitando que a mulher se contamine com o vírus. Ou seja, você vai ter anticorpos e se tiver contato com o vírus, você não vai ter a doença, né? O vírus não vai ficar internalizado, você não vai transmitir para outras pessoas. Doutor Francisco, a pessoa foi diagnosticada com câncer no colo de útero e a partir daí qual é o tratamento? É radioterapia, quimioterapia ou vai ser logo indicada a cirurgia para retirar o útero? Queria que você explicasse cada caso assim para a gente. Nos casos precoces, primeiro tratamento é cirurgia. Então, se você identificou uma lesão que ela é potencialmente ressecável, se você consegue operar, você vai para a cirurgia e tira aquela lesão, com a chance de cura muito maior, né? Ou seja, a maior chance de curar é identificar a doença precoce e fazer a cirurgia. Nós podemos fazer outros dois tipos de tratamento, que é a radioterapia e a quimioterapia. Ou combinadas, né, as duas juntas, a rádio ela é diária e a quimioterapia é semanal, ou em alguns casos só um ou só outro. Isso vai depender da condição da paciente, né, de quão grave está a doença. Então, essas três modalidades podem ser usadas. Mas na fase precoce, o tratamento mais indicado é ou a retirada só do tumor, quando se acha isso muito pequenininho, ou do colo do útero, né? Ou do útero todo, quer dizer. Então, a cirurgia é o primeiro tratamento. Doutor, e antes, por exemplo, fazer uma cirurgia para retirada do útero como prevenção a um câncer no ovário, no útero, é algo recomendável? A gente não faz isso de rotina, né? Porque se você fizer o controle anual, foi o que a gente falou, você vai descobrir a doença na fase precoce. Então, operar preventivo sem ter doença, a gente não faz isso, né? O que a gente indica é realmente o controle. Algumas mulheres têm mioma. Mioma é um tumor benigno do útero, que causa sangramento, enfim. Nesses casos, muitas mulheres operam não relacionados à doença maligna. Mas preventivo por doença maligna a gente não indica. O que a gente indica é o controle anual. Porque se você fizer controle anual, a chance de você pegar a doença precoce é muito grande. Estamos conversando com o oncologista Francisco Borges Filho. Doutor Francisco, além da infecção pelo HPV, que o senhor já citou aqui para a gente, há outros fatores aí que aumentam o risco de uma mulher desenvolver o câncer do colo do útero? Sim, o tabagismo, né, que é o hábito de fumar. Então, mulheres que fumam têm maior capacidade têm maior chance de desenvolver a doença. Obesidade, sedentarismo, ou seja, as mesmas causas que causam outros tipos de doença também. E, enfim, alguns casos relacionados a processo infeccioso, então mulheres que têm infecções recorrentes na região do colo do útero, né? Mas tabagismo, o hábito de beber, fumar, sedentarismo, obesidade, isso tudo está relacionado com uma incidência maior. Fatores genéticos também, doutor? Diferente do ovário, o colo de útero tem uma herança genética muito menor, né? O câncer do ovário tem muita relação, ou seja, se a mãe teve, se a avó teve, a filha tem maior chance de ter. No caso do colo de útero, essa relação genética ela é muito menor. Ela está muito mais relacionada com hábitos de vida e o HPV. Doutor Francisco, o senhor falou sobre mioma no útero e isso me fez lembrar de algumas coisas que eu escuto de algumas pessoas, de que, por exemplo, um cisto ou um mioma pode virar um tumor maligno. Isso é mito? Isso é um mito. Tumor benigno, né? O mioma ele é um tumor benigno. Ele não tem a capacidade de virar câncer.
virar um tumor maligno. Então, cisto, mioma, lipoma, esses tumores benignos não viram câncer, de forma alguma. Doutor Francisco, tem alguma novidade aí no tratamento do câncer de colo de útero? Quais são as tecnologias utilizadas? O que o senhor pode apresentar aqui para a gente de novo diante desse tratamento? O câncer de colo de útero, como a gente falou, a ideia é que nos países mais desenvolvidos, esse tumor, a incidência de mortalidade é bem menor, a gente consegue descobrir de uma forma bem mais precoce. Então, o tumor do colo do útero é muito mais incidente, com uma mortalidade muito maior nos países subdesenvolvidos. Isso causa ou seja, nós temos menos pesquisa, menos desenvolvimento de tecnologias nesse tipo de tumor. Recentemente, a gente teve a inclusão de um remédio chamado Avastin, que é um anticorpo que inibe a formação de vaso sanguíneo da doença, que a gente usa junto com a quimioterapia, que hoje a gente usa para o tratamento do colo de útero com uma resposta muito boa e que já está incluído no tratamento no Brasil, e a gente já usa a mão desse tratamento hoje, né? Que foi o principal tratamento que mudou nos últimos anos. Doutor Francisco, eu queria voltar só um pouquinho no assunto do HPV. Se existem tipos diferentes de HPV também. Sim, nós temos 4 tipos de HPV que têm a maior chance de desenvolver os tumores. Então, tem tipos diferentes do HPV, mas 4 tipos estão relacionados com o maior desenvolvimento da doença, não só do colo de útero, mas também outros tumores, câncer de cabeça e pescoço e do pênis, né, também, quando alguns casos têm relação com HPV, mas são 4 tipos com maior chance de desenvolver tumores. Conversamos com o oncologista Francisco Borges Filho sobre aí o Janeiro Verde. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no nosso Tom Maior. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre essa doença e estou sempre à disposição. Dessa forma, eu acho que é a forma mais correta de passar essa informação para a população e desmistificar. Obrigado. É isso. Jéssica Dias, muito obrigada pela sua participação. Excelente semana para você. Eu que agradeço, Letícia. Boa semana a você também. Muito obrigada ao doutor Francisco pela participação. Até amanhã. Para você saber mais sobre o câncer no colo do útero, é só acessar o nosso sagresonline.com.br, que a entrevista com o Dr. Francisco estará na íntegra e disponível para você acessar tanto no nosso site quanto no nosso aplicativo. É só mirar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela.